palestra aqui pra gente, falando da bem-aventuranças do manso e pacífico. Tá? Por que eu escolhi os temas geralmente que eu escolho são temas que eu preciso escutar mais. Tá? Então, assim, geralmente eu tento entender o tema e falar assim, bom, isso aqui é o que eu mais preciso. Então, acaba tudo que eu vou falar aqui serve primeiro para mim e aí, consequentemente, eu tento transmitir para todos vocês, porque é o que eu vivo em muitas coisas, não do lado certo, mas do lado que eu tento ser o melhor possível. Tá? E o bem-aventurados e mansos e pacíficos, Jesus deu uma certa atenção especial para isso, porque é uma das formas de caridades mais bonitas. É onde a gente tem a paciência, onde a gente deve ter a paciência, onde a gente deve ter a mansitude, a afabilidade, o amor ao próximo. Então, o manso e pacífico é aquilo que a gente mais precisa. Mas para a gente ser manso e pacífico, hoje em dia, a gente ainda não está na plenitude da questão. Ainda a gente não está na perfeita condição ainda de ser manso e pacífico. A gente precisa ainda tentar equilibrar o manso e o pacífico. Às vezes a gente corre para um lado, às vezes a gente corre para o outro. Por quê? Porque às vezes a gente é manso, mas nem tão pacífico. Às vezes somos pacíficos, mas nem sempre tão manso. Então, a ideia é a que a gente tenta equilibrar, deixar a coisa mais equilibrada possível. Como tudo na nossa vida, a gente tenta sempre trazer o equilíbrio, trazer o equilíbrio da nossa vida. Né? Mas, ser manso, ser pacífico e não ser manso é um contrassenso, apesar de tudo. Então, eu, no meu caso, sou extremamente pacífico. No meu caso, como eu falei para vocês, eu sempre trago a palestra que traz para mim. Eu sou extremamente pacífico. Eu sou daquele que paga um boi para não entrar na briga, 52 bois para não entrar na briga, 122 bois para não entrar na briga, e se eu entrei na briga, eu saio correndo porque eu não gosto de briga. Né? Mas, eu sou pacífico, mas nem sempre eu sou manso. Às vezes eu perco a paciência, às vezes eu tenho uma cólera, um momento de raiva, um momento nervoso, porque ainda estou tentando manter aquele equilíbrio, tentando manter aquela força de equilíbrio, para que possa, cada dia mais, a gente estar melhor, a cada dia mais a gente ter condições de ter isso. Às vezes escorrego, mas nem por causa disso eu deixei de ser bom ou eu fiquei pior. É porque é um jeito que ainda eu tento encontrar, né? E tudo que eu trouxe aqui, gente, se vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Mansos e Pacíficos, vai estar aqui. Todos os tópicos eu trouxe do meu entendimento para a gente conversar e trazer isso aqui. Tá? Então tem a injúria. A injúria é uma violação de direito. Até hoje a gente tem. Cristo falou lá há 2018 anos, na verdade, há 2018 e pouquinhos anos, e ainda a gente tem. Se a gente fala, que nem o Armando falou de política, mas eu voto no Bolsonaro, eu voto no Lula, você é injusto, não sei o quê, já começa uma discussão, já começa uma briga. A gente começa aquele lá vota no Lula, pô, o que é isso? Ele não viu o que o Lula fez? Mas é a opção dele. É o que ele quer, não é o que o outro quer. Mas aquele vota no Bolsonaro, mas é aquilo que a gente quer. Isso a gente até hoje. Na rua, a gente tem... o cara me fechou. Por que ele me fechou? Por que ele não teve paciência, não teve condições de esperar? E foi injusto com o outro. Isso gera a violência. Porque no atual momento que a gente está, quem é que ganha? Quando a gente olha, a sensação que nós temos no planeta, no momento do planeta, é assim: o violento e o injusto parece ser melhor do que o manso e pacífico. Parece que o violento tem mais força, parece que o violento tem mais condições. A gente, às vezes, por que a gente põe tanta grade na nossa casa? Por que a gente fecha tanto? Eu moro num condomínio, fizeram uma portaria lá que parece um caixa forte no meu condomínio. Você tem que apertar um botão para abrir outro, que abre aquele, e tem que ter a face e não sei o quê. Não tem essa. Por quê? Porque ainda o violento manda no planeta. Porque ainda o injusto, quando fala mal do outro, quando pisoia no outro, manda no planeta. Mas de quem vai ser o planeta? Vai ser do manso e do pacífico.
porque às vezes a gente vai ter o injusto fazendo, mas a grande verdade, o grande momento vai chegar um momento da nossa evolução, que é a porta, a gente está à porta disso, como a gente sempre vem falando em palestra, em locais, que nosso planeta vai passar de prova e expiação, ou seja, de violento e injusto, para manso e pacífico, que é o planeta de regeneração. Então, assim, aí quando a gente chegar nesse momento de manso e pacífico, essas pessoas que tudo fazem se dar bem, que nem eu, por exemplo, não parece, mas eu gosto de novela. Não parece. Todo homem fala que não gosta, mas é mentira, assiste, viu? Principalmente que a mulher faz assistir, eu assisto novela. Eu adorava o Rei do Gado, não tem mais, mas agora a gente assiste as que tem aí, né? A Rei do Gado era melhor, né? Então, assim, aí eu estava assistindo outro dia a Rochelle agora na novela, né? A mocinha lá. A mocinha má, né? A mocinha má. Aí ela estava lá outro dia. O avô roubou, que fez construção e tal, não sei o quê. Ela roubou do avô porque o avô era ladrão. Qual que é a justiça dela? O que é? Ela estava sendo injusta, né? Estava sendo violenta. Porque ela estava tentando tirar um proveito de uma situação que, de fato, aquilo não era verdade. Ela estava tentando se dar bem em cima do erro do avô. E às vezes, lógico que ali fica uma coisa gritante na novela, porque para chamar a nossa atenção, até porque é uma questão marqueteira ali, né? Precisa ter aquela violência. Mas às vezes a gente a gente vê isso na rua. Ali na fila, o cara... por que ele entrou na frente na fila? Também quero entrar. Também vou entrar, porque se ele está entrando lá na frente na fila, eu também posso entrar. Não é uma Rochelle numa questão proporcional? Não é uma mesma coisa? Então, esse é o injusto, esse é o violento. A gente pratica isso, a gente põe isso, a gente põe lenha nessa fogueira. E às vezes a gente nem percebe. Eu vou entrar aqui no trânsito, eu já fiz isso muito e hoje eu tento não fazer mais. Mas está ali na marginal, aí dá aquela quebradinha assim, ó, e entra lá na frente. Está maior trânsito, está todo mundo aqui na fila. Eu ia lá na frente, aqui, ó, pum, entrava e ia embora. Por quê? Isso não é injusto, isso não... E o cara que ficou lá esperando 40 minutos para chegar a vez dele de entrar, não é ainda é uma forma de injustiça, é uma forma de violência. Eu não respeitei o direito do outro, eu não respeitei a forma que ele estava. Então, assim, na novela, às vezes a gente critica a Rochelle, critica, né, o Roberval lá e tal, mas às vezes a gente também pratica de formas pequenas no nosso dia a dia e a gente nem sequer prestou atenção, né? Então, é isso que a gente faz. E aí Jesus, por que Jesus chamou tanta atenção para a questão da injúria? Ele fala em várias partes da Bíblia, do Evangelho, a injúria. Porque ela é totalmente contra a caridade. Ela é fora... o consenso da caridade, principalmente no Espiritismo, é fora da caridade e não salvação. A violência, a injustiça, ela é totalmente contra isso. Ela vai contra o que realmente deve ser, né? Então, por isso que Jesus tentou chamar muito a atenção. Então, a gente vê sempre ele mostrando a questão da injustiça dentro do Evangelho, né? E aí ele dá isso aí. Mas ele também chama a atenção de uma questão que é o seguinte: nem sempre que é o rico que tem dinheiro é injusto, é ruim, certo? Porque não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa tem dinheiro que ela não é justa. Que ela pode ser, acontece. Não é pecado, né? A gente tem esse costume, ser rico é pecado. Não é pecado ser rico. O duro é a forma como que a gente lidar com esse dinheiro. Eu sou rico, então eu posso pisar, eu posso espizinhar. Ontem mesmo a gente estava conversando em casa, que uma pessoa trabalhava numa empresa e o chefe pisava em todo mundo. Pisava, saía pisando, a pessoa falava, inclusive em mim, que eu também trabalhava na empresa, o chefe morreu. Fizeram um churrasco na empresa. Ele não foi justo, ele não usou o dinheiro, quando a gente fala dinheiro, é poder, dinheiro, essa questão, ele não usou da forma certa, fizeram um churrasco na empresa. Já teve outra pessoa que contou, na minha empresa morreu a mãe do dono. A empresa fechou e todos foram lá, porque o dono é tão bom que foi lá. Qual que é a melhor, qual desses dois cenários, quem usou melhor a situação?
Quem trouxe melhor a situação? O cara que ganhou um churrasco porque morreu? Ou aquele que a mãe morreu e todos foram prestar as condolências? Então, assim, é essa a questão, é a forma como a gente vai usar, o que a gente vai usar, do que a gente vai fazer. Né? Então, assim, isso a gente tem que saber entender. Ah, mas, poxa, eu não tenho dinheiro. Por que você está falando isso? Mas um momento você vai ter poder. Um momento você vai ser o chefe de casa. Um momento você vai ser o chefe no trabalho. Um momento você vai ser o coordenador de uma situação. Um momento você vai ser a dona da casa. Porque, né, dona da casa é aquela, passou pano, não pisa aí. Então, é o momento de você ser... Existe forma de não pisar aí no chão, né? Cuidado, não pisa que eu acabei de passar o pano. Por que você está pisando? Né? Então, é o momento de usar o poder. Não olha que toda mãe faz assim, viu? Eu tenho trauma disso, que uma vez eu estava andando do metrô e a mulher estava varrendo assim, né? Estava varrendo assim. Aí eu peguei e parei, a moça olhou para minha cara e falei assim, moça, pode pisar que minha mãe briga quando eu piso. Aí ela fez, não, pode passar, moço, pode passar. Então, é isso aí. Mas, gente, quando que a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, no planeta de provas, e passar para de regeneração, não haverá mais egoísmo. O manso e o pacífico não será mais humilhado pelo injusto e violento. As grades do condomínio vão cair. Os portões vão ficar abertos. Porque não é aquele portão aberto de 1980, que todo mundo ficava na calçada porque não tinha o que fazer dentro de casa. Mas é a forma das pessoas se relacionar, sem aquela preocupação de mexer no celular e você roubado, ou sem aquela coisa, porque o violento foi embora. O violento vai partir daqui. E a gente, quem é manso, e a gente que está procurando se melhorar a cada dia, vai continuar aqui. Mesmo que ainda tenha um momento de incerteza, de impaciência, de cólera, de tudo isso. Mas ainda vai ficar aqui. Tá? E aí a gente vai para um dos itens que a gente agora falou da parte ruim, do cara que é injusto. Agora a gente vai falar o que a gente precisa fazer para ser manso, o que a gente precisa ser pacífico. Afabilidade e doçura. Afável é o comportamento de quem é afável, atributo de quem é cortês, delicado, benevolência, cortesia e amabilidade. A pessoa afável. Eu não sabia que era afável, por isso que eu coloquei aí, eu tentei trazer, porque às vezes a gente lê, afável. Começou, aí eu uma hora até falei, afável de mel, e ele foi indo, entendeu? Aí eu falei, deixa eu colocar lá, porque eu acho que é justo a gente entender o que é afabilidade, né? Afabilidade e doçura são qualidades muito simples de serem escondidas. É muito fácil eu chegar para vocês e ser dócil, é muito fácil eu chegar aqui e passar uma transparência. Já se perguntaram por que o gerente de banco usa gravata? É uma estratégia para ele passar honestidade para o cliente, transparência para o cliente. Às vezes você compra um negócio com o gerente do banco que você nem percebe. Você fala, ele te vendeu um título de capitalização lá, por quê? Nosso subconsciente traz aquela informação. O cara está de gravata, bem apresentado, barba feita, fala bem, ele tem confiança, ele tem credibilidade. Quer dizer que ele está vendendo um produto que serve para você? Não quer dizer. Talvez ele seja realmente seu amigo e está trazendo, mas na grande maioria ele tem cota, ele tem meta, ele precisa ser seu amigo, precisa ser agradável, principalmente quando você tem alguma condição um pouquinho melhor. Porque é assim que ele impõe aquilo em você. Então, não que ele está sendo ruim, mas a profissão dele obrigou ele a ser daquela forma para que ele possa pôr aquela credibilidade sobre isso. Ele é amável, ele é doce, pode até ser fora do trabalho ali, mas naquele momento que ele está fazendo aquilo, ele está fazendo aquilo porque ele precisa do seu dinheiro. É uma forma disso. Então, ele escondeu ali naquele momento o ser humano e apresentou-se o gerente. Não que ele é ruim, tá, gente? Não vai sair daqui querendo bater no gerente, pelo amor de Deus. É só um exemplo de como é o que passa no gerente, tá? Então, como eu falei, uma pessoa bem vestida, boa de fala, com uma bela etiqueta, senta na mesa, tudo bonitinho. Você vai falar, aquele cara é importante, aquela pessoa ali, aquela senhora é distinta. Mas não sabe o que está passando dentro do coração dela. Você não sabe o que de verdade ela transmite. A pessoa tem que passar para o outro o que realmente está no coração dela.
o que realmente tem dentro dela. Isso que é a verdade. Tá? Então, ela como passar, ela se pode passar. Apresentando esses itens aqui, ela pode se passar por dócil e afável, mas, na verdade, ela tem que trazer o que está no coração dela, o que é o coração dela, como é o coração dela, aquilo que ela transmite. E isso não dá para esconder. O gerente pode até passar um tempo com você mostrando seu amigo. Mas o dia que você deve, ele vai te mostrar quem ele é. Mas se de repente você pode até dever para ele e ele compreender e falar, poxa, Denis, eu estou entendendo a sua situação e tal, aí ele passou a ser uma pessoa de coração. Não deixou de ser uma pessoa má. Ele tem metas, ele tem objetivo, mas com você ele tá sendo uma pessoa de coração. Então, como que é de coração? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Como eu falei, lá no trânsito, tá uma fila de carro, eu venho por fora e entro. Eu não entendi ninguém. Na fila do metrô, quem andou, faz tempo que eu não ando, mas quem anda de metrô sabe o quanto que é o egoísmo dentro de um metrô. A transparência do ser humano dentro do metrô é o que mostra ali, assim, você olha ali dentro do metrô o egoísmo. Ele passa por cima, ele vem andando na catraca de manhã, você está aqui na filinha certinho assim, aí ele vem por aqui para entrar, ou cumprimenta um amigo que ele nem gosta para entrar na frente. Então, assim, ou se não, a porta do metrô abre aqui, ele vem aqui assim, ó, ou aqui assim, para entrar na frente. Não é, Fabi? Você não é ainda assim? É assim mesmo, não é brincadeira não. Quem anda de metrô sabe. E quem anda de carro também sabe. Pega a marginal e fala pro motoqueiro que você quer trocar de faixa para você ver se ele deixa. Primeiro que moto não tem freio, né? Desculpa quem tem moto, mas moto não tem freio. Moto só tem buzina. Então, assim, você tenta trocar de faixa, mas, poxa, às vezes, já aconteceu comigo, a moto está uns 500 metros atrás, eu vou tentar trocar de faixa, ele buzina, te xinga, mas eles sempre te xingam naquele momento que você não consegue mais alcançar, né? Porque eles também têm medo, né? Então, eles sempre xingam naquele momento ali que você já não consegue pegar. Mas é isso que acontece. O que eles estão mostrando? Eles estão usando a afabilidade e a doçura na vida deles. Nós estamos, porque nós também fazemos isso. Às vezes o cara quer entrar na nossa frente, a gente também dá uma aceleradinha. A gente está mostrando a afabilidade e doçura? Não. A gente pode estar num carro, numa Ferrari, ou seja, num carro bonito, num carro que todo mundo deseja, mas não está sendo afável e nem doce. Né? Então, essa é a situação. Entender, eu nunca esqueço a história da Angélica sobre o vizinho que estava com problema. E veio, e aí, não me cumprimentou, entrou no metrô comigo, no elevador comigo, não me cumprimentou. O cara está com um problema no hospital lá, um negócio com os filhos. A gente também tem que entender, às vezes, não é só vizinho, mas colega de trabalho, o chefe. Porque às vezes a gente fala, meu chefe é terrível, fica em cima de mim, me cobrando meta, me cobrando trabalho, o meu exercício. Mas quanto que ele é cobrado? Mas ele é o dono da empresa, mas o quanto que ele se cobra para estar ali? O quanto que ele está sendo cobrado por si mesmo? Por que você não entende ele? A gente também tem que entender o chefe. O chefe, às vezes, ele cobra, ele é chato. Como a gente na escola, quando eu era na escola, eu odiava professor, porque eu tinha uma guerra pessoal com o professor, viu, Bel? Pessoal, assim, eu tinha... ele fica me cobrando, eu quero fazer bagunça é mais legal e tal, mas ele também era cobrado, ele tinha que dar resultado. Ele tinha que me pegar o meu currículo e jogar para outro ano. Só que se ele me passasse sem condições nenhuma, como que a outra professora ia falar, poxa, como é que você passou o Denis se ele não sabe fazer nada? E assim como é como chefe, a gente só não entendeu ainda essa situação. Né? Como assim, as pessoas às vezes não entendem o porteiro do prédio, né? Não entende, porque às vezes o porteiro do prédio também, a síndica gosta de dar uma ordem. Aí você, eu moro aqui, manda mais do que eu, mas ele está recebendo ordem. Ele também está tendo que entender. Mas tudo isso é fácil na rua, a gente consegue fazer. No metrô amanhã todo mundo vai respeitar, no trânsito todo mundo vai dar seta, no trabalho todo mundo vai entender, mas em casa que o bicho pega. É lá dentro de casa. Você vai entender o filho que fez isso, a mãe que quis aquilo, a mãe que tinha que limpar o quarto e não sair. Não é? Não é assim? Não é? Porque eu também tenho a filha que também é assim, entendeu? A mãe que não é do quarto que não quis sair.
Aí, ainda bem que ela fica quietinha, por isso que eu sou ela. Aí, a mãe que não quer... Aí, isso é lógico que são exemplos banais, mas assim, tem coisas muito mais sérias, né? Do tipo, poxa, eu não me dou bem com meu filho, eu não entendo meu pai, eu não entendo minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu marido, minha mulher. Então, assim, dentro de casa é difícil ser, às vezes, afável e doce. Às vezes a gente é bem azedo e amargo, né? É quase que o oposto do que a gente é na rua. Na rua é facinho, né? Meu amigão, meu chefinho querido, chega em casa. Meu marido chato, minha mulher chata. Lá vem meu filho que não para. Meu Deus do céu, né, Gra? Assim, né? E aí, o que acontece? De novo, trazendo um exemplo da novela, do senhor lá, que é pai da Rosa, esqueci o nome do pai da Rosa, enfim, daquele senhor que é pai da Rosa e da outra moça. A moça que ele não entende a condição sexual dela, foi embora. A outra foi para trabalhar no prostíbulo. A mulher, ele não deixa trabalhar. E ela teve que forçar a barra aí para poder trabalhar. Né? Ele é amado dentro de casa, ele pode até cantar. Aqui eu mando, aqui eu obedeço. Mas ele esquece de completar a frase, né? Aqui eu sou odiado, isso sim. Em casa, às vezes, se a gente não for amável, dócil, for azedo e amargo, a gente vai parar ali, ó. Aqui eu mando e obedeço, mas eu sou odiado. Então, assim, em casa que a gente tem que ter todas as qualidades de afável, doce, amigo, companheiro, entender a fila, entender o momento do pano no chão, entender o estado de cada um, o momento de cada um. Às vezes nem todo mundo está bem 100% do dia, em estado espírito ofegante. Às vezes a pessoa quer ficar ali, quietinha no canto dela e respeitar, né? E não ficar lá cutucando, né? Porque assim, quando a gente é irmão, né, a gente vai lá e dá aquela cutucadinha, né, para fazer o irmão brigar e briga e tal. Ou às vezes a própria mulher, né? Aí a gente casa. Quando era criança era com meu irmão. Cutucava meu irmão e saia na porrada. Aí depois, quando agora casa, eu cutuco a minha mulher, entendeu? Então assim, a gente tem que entender e mudar essa situação. Isso a gente faz. Ainda bem que ela... Não. Também não. Também não. Não, a gente tenta. É lógico que a gente tenta. A gente cresce, a gente tenta entender. Mas é o que eu falei. É um dos momentos que mais pegam a gente. É os itens que mais pegam a gente. Às vezes em casa a gente não é isso. A gente é chato. Fica repetindo várias vezes as coisas. E fala de novo, Então, assim, isso a gente tem que ter praticando dentro de casa. Fazendo isso dentro de casa. Aí aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Eu queria que vocês refletissem bem. Eu trouxe aqui, se alguém souber o nome, a Duda sabe porque ela fica vendo eu montar a palestra, tá? Então ela não vai. Jordan Belfort, uma pessoa homenageada por Hollywood e faz palestra no mundo inteiro. Um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, exemplo de como trabalhar em bolsa de valores, exemplo de vendas. Todo mundo quem já se fez faculdade de administração, ou se vai fazer faculdade de administração, ou fazer qualquer curso de administração, vai ver falar desse cara, vai pedir para assistir esse filme dele e vai achar... Todo mundo vai falar, ele é referência em vendas, ele é o cara, ele tem que ser o cara e tal. E outro cara chama Zura Nuru. Eu acho que esse é o nome dele, tá? Ateu... o nome não, a forma de falar, tá? Ele é ateu, analfabeto, desconhecido pela grande maioria, líder de líder numa região remota da África. Muito longe. São esses 2 caras. Quem vocês acham que é afável e doce? Vai pela lógica, né? Quem? Esse aqui, quem já não viu o filme, é o Lobo de Wall Street. Drogado, prostituto, fez vários absurdos, fretou um avião para orgias no céu. Ele é um absurdo. O outro lá, ninguém lembra dele. Ninguém sabe dele. Sabe por quê? Porque ele é doce, ele é manso, ele é pacífico. Ele não precisa falar para ninguém como ele é. Ninguém precisa saber dele. E ele faz as coisas... Ele é a reencarnação de algum grande ser. A aldeia dele, vamos falar assim aldeia, mas não é uma aldeia, tá?
é um bairro, um povoado. O povoado dele, as pessoas aprendem inglês porque ele quer que elas tenham chance de sair de lá. As pessoas estudam empreendedorismo porque ele quer que as pessoas entendam que a vida é muito mais do que aquilo lá. As mulheres têm vez iguaizinhas, exatamente iguais às dos homens. As crianças devem saber o respeito do mais velho. Tudo isso implantado por ele. Ele é ateu, ele é analfabeto, mas ele implantou tudo isso aí. Ele é lá no início do Rio Nilo, no começo do Rio Nilo. Vocês pesquisar, vai só achar muita coisa em inglês, tem pouca coisa em português dele, tá? Mas é um dos espíritos mais iluminados que eu já vi com um pouco de conteúdo que ele tem. Ele não tem religião, o centro da aldeia não é uma igreja, não é uma coisa política, e sim a escola. Ele acha que o estudo faz com que as pessoas saiam da escola. Então para você ver, esse cara aqui, olha lá que a gente falou, gravata, bem apresentável, um belo corte de cabelo, olha ele lá. Ó. Quem que é o afável, quem é o doce? Precisa? Né? Então a gente às vezes consegue ser, e sem ser tudo isso aqui. Se vocês assistirem o filme dele, é o Lobo de Wall Street, chega um momento do filme que vocês vão parar de assistir se vocês estiverem preocupados com a energia, porque vai lá no chão, tá? Cuidado, o filme é bom no começo, ele mostra técnicas de vendas, mas depois ele descamba para droga e sexo, até não é legal, tá? Então, assim, eu não recomendo se quiser assistir, mas na faculdade eles pedem muito para assistir esse filme. Mas ele é um cara que ninguém conhece, teve homenagem de Hollywood, não teve nada, até porque contar a história de gente boa é ruim, né? Só dá audiência, história é ruim. Então, esse cara aqui conseguiu ser afável e doce. Não precisou ser cristão, não precisou ser budista, não precisou ser hinduísta, mas ele precisou amar o próximo. Amou o próximo, ele preocupou com o próximo, ele conseguiu fazer coisas desse tipo. Tá? Então essa é a ideia da coisa. Eu acho que só um negócio, deixa eu só fazer um negócio antes aqui. Ah, você ligou de volta? Não ligou lá, tá. Bom, agora a gente vai para o item paciência. A paciência é o item que mais me pega, tá, gente? Eu consigo até ser afável e doce. Tô impaciente, tô louco para tomar o passe e você não para de falar. A paciência é o item que mais me pega, tá? Então, assim, é a forma mais, ao mesmo tempo, é uma forma mais bela de caridade, tá? Tudo tá escrito no Evangelho, tá? Evangelho. As dores, ter paciência com dor, com as pessoas que nos testam, com a doença e com a dor moral. A gente está no mês de setembro amarelo, né? Que é o setembro do mês do suicídio, que a gente tem que ter. Então, a paciência com as pessoas que nos testam, às vezes é porque ela está com problema. Preste atenção. Ter paciência com isso, com esse tipo de gente, é a maior caridade que a gente pode fazer. E paciência com a nossa dor. Às vezes a gente está com a dor, eu mesmo, quando estou com dor de garganta, minha mulher fala assim, ai meu Deus, eu quero te devolver para sua mãe, porque eu sou chato. Porque eu sou... Querida, essas podem ser as últimas palavras. Eu estou morrendo, Eu estou morrendo. Dor de garganta, mas eu estou morrendo. Homem é banana, né? Não tem jeito, né? Todos, não é? Ainda bem que não é a gente que dá a luz, viu? Não, ainda bem, eu já falei isso. Mas, assim, a gente tem que ter paciência com a nossa doença. Às vezes a gente está doente, a gente tem que ter paciência, a gente quer curar rápido. Ser do Clique, né? Do filme Clique. Eu estou doente. Próximo, passei, já não estou mais doente, né? Então a gente tem que ter paciência com isso, com as dores nossas. A dor, tanto física quanto moral, às vezes a gente faz alguma coisa que não foi legal e tal, e ter paciência com a gente mesmo, aceitar aquilo. Porque as paciências são provas e oportunidades que Deus coloca para praticarmos a caridade, que é o mais difícil, que é o mais difícil delas. Isso às vezes a paciência é testada, a gente tem oportunidade, a gente reza para Deus e fala, me dá oportunidade, deixa eu ter a paciência. E aí vem um cutucando, outro cutucando, o outro, né? E aí a gente não consegue, a gente perde. Mas assim, é uma das caridades mais importantes ter paciência. Até quando a gente vai levar o pão, a gente tem que ter paciência, porque às vezes o cara está tanta fome,
Ele passa 2 vezes na fila, 3 vezes na fila, 4 vezes na fila. Aí você fica nervoso, porque você sabe que tem mais gente lá na frente que está precisando. Mas a gente fala, meu, tenha paciência, porque ele também deve estar com tanta fome que deixa. Ou ele está sendo egoísta, mesmo naquela situação ele está sendo egoísta, não está aceitando. Então a gente tem que ser paciente com ele. Ali é uma forma de... Dentro da caridade a gente faz uma caridade, que é ter a paciência. Às vezes a pessoa vem lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero roupa, e eles pedem muito, que nem na última vez estava muito frio, eu quero roupa, não tem. Como não tem? Você está vindo aqui fazer o quê? Não, está aqui para trazer lanche, né? Para trazer lanche, não tem, acabou já. E o Chico Xavier, eu peguei essa frase e achei o máximo. Às vezes a gente não tem paciência com a felicidade do próximo. Às vezes a gente vê alguém feliz e a gente fala, Arr! Não é assim? Às vezes a gente, por que está feliz? A pessoa está lá, legal, né? Porque a gente não é inveja, não é porque a pessoa está tão feliz, está querendo contar que ele, olha, fui lá, fiz isso, fiz aquilo outro, e a gente, ai meu Deus do céu, não para de falar. É falta de paciência. Não parece, é um detalhezinho. Mas a gente não quer entender a felicidade do outro. Porque às vezes a pessoa chega contando o minuto. Ai, vou chegar para ele e vou contar que eu fiz isso, que não sei o quê. Não quero saber. Né? Como diria o Manolo. Sabe? Então, assim, a gente também tem que ter paciência. E a oportunidade que Deus nos dá para sermos pacientes, a gente tem que ter. Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é para já. Obrigada. Se me permite, a senhora está bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em pares? Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Deus dá oportunidade para cada um de nós, né? Então, assim, esse filme, ela tá com um dilema, não sei se todo mundo assistiu, mas ela tá com o dilema do meu marido e tal, e ela volta depois da conversa com o suposto Deus, né? Mas vamos interpretar na nossa doutrina, o mentor da casa dela, né? Falou assim, ó, acorda aí, você está tendo uma baita oportunidade de ficar com seu marido, você está indo embora, está sendo paciência com ele, porque ele está tomando uma decisão que não era o que vocês tinham planejado há 2 meses atrás. Essa é a ideia da paciência, a oportunidade que nós temos. Você vê a oportunidade da coragem, a oportunidade, mas a oportunidade da paciência. E aí, para ter isso, a gente tem que ser obediente e a gente tem que ser resignado. A gente tem que ter respeito com a lei de trânsito, as regras do condomínio, até na hora de tomar o passe. Isto é, um reflexo de educação que recebemos, ou seja, nossa razão, nosso aprendizado vindo à tona. A obediência, ela é o que a gente aprende no dia a dia. Então, assim, no dia a dia, a gente vai na escola, a gente aprende, todo mundo vai tomar lanchinho, todo mundo fica na fila. Aí depois a gente cresce, sua mesa de trabalho é essa, você tem que ficar lá. Isso é obediência. A gente é feito pela razão, não, pela nossa razão. E a resignação
são quando a gente faz as coisas pelo nosso coração. Ou seja, a gente aceita a doença, a gente aceita os problemas da vida, a gente perdoa, a gente tem paciência. Isso é feito com o nosso coração. Tá? Então, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, para a gente fazer paciência, para a gente ter as coisas, e agora, quando a gente vai falar da cólera, a gente tem que ter a obediência e a resignação. A cólera é outro que me pega de cheio. Sou extremamente explosivo em todos os aspectos, para o bom e para o ruim, mas pega eu de cheio. Quando alguém nos cutuca, perdemos fechada no trânsito, um vizinho que faz um comentário maldoso, perdemos a razão e sangue frio. E quando vamos consultar a nossa consciência, vejamos sempre que toda vez que nervoso é por motivos besta, banais, torpe. Toda vez que nós encolerizamos, ficamos nervosos, gritamos, não sei o quê, aí a gente para, senta lá, faz a pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, senta à noite na cama para ver o que a gente fez durante o dia. A gente vai ver aquela hora que eu fiquei nervoso com aquele colega de trabalho. Por que eu fiquei nervoso? Porque ele não passou o e-mail do jeito que eu queria. Fiquei nervoso porque meu arroz não saiu do jeito que eu queria. Eu fiquei nervoso porque minha mãe não quis fazer tal coisa. E é sempre por um motivo banal, sempre por um motivo idiota, mas a gente fica nervoso e fala assim, puxa, mas se a gente tivesse a oportunidade nesse instante de olhar no espelho, no momento que a gente está gritando, a gente não gostaria nem de se ver. Seria o momento mais feio da gente, porque você está gritando, você imagina o quanto é feio, o quanto nós somos feios. E a cólera não é gritar, não é ficar... A cólera é soltar o caminhão de coisa em cima da pessoa. Às vezes a pessoa não grita, mas ela solta tanta coisa em cima da pessoa que também é uma forma de cólera. Sabe? Apesar de sermos a primeira vítima, como eu falei para vocês, como eu estou falando aqui, eu sou o primeiro a escutar. Mas na cólera também é assim. Sou o primeiro a fazer, sou o primeiro a escutar também. Sou o primeiro a falar. Nós ferimos mais quem mais amamos. E isso sempre deixa uma ferida no nosso próprio coração. A gente fere a pessoa, mas o buraco do ferimento fica em nós. A gente machuca o outro, mas o remorso fica em nós. Então, assim, essa é a questão da cólera. Essa é a dificuldade da cólera, né? A cólera não exclui, como eu falei, a cólera não tira as nossas qualidades. Não quer dizer que nós somos ruins naquele momento de explosão. Não quer dizer que sou uma pessoa que me transformei numa pessoa feia. Mas deixa de ter oportunidade de crescer. Se a gente tivesse paciência naquele momento, se a gente tivesse naquela oportunidade da paciência, aquele momento de paciência, fôssemos resignados, obedientes, a gente tinha tido um momento de ser melhor e não fazer o mal. Denis, deixa eu fazer um comentário. E o pior, depois da cólera, é a vergonha que você fica. Esse aí é o ponto que eu quero falar. Exatamente. Porque uma certa vez eu quase acabei um casamento porque eu falei que era para comprar o Dove e ele comprou o Lux. Pensa. Tá vendo? Não é isso aqui, ó. Mas foi um pau danado, quase acabou meu casamento. Uma casa. Chegou com o Lux, mas eu falei que era o Dove. Você não entendeu? Ali descambou. E hoje em dia eu fico pensando de dar risada. Lógico, é graças a Deus. Mas se ele não fosse manso e pacífico, porque ele tinha acabado ali. Tinha acabado. Mas não é sempre, ó. Aqui, ó, o exemplo que a gente acabou de falar. Mas não é torpe. Não é torpe, é sempre torpe. Por causa de um sabonete, a Fabi quase perdeu o casamento. Fabi, se for por causa do sabonete, a gente... Não, a gente vai junto e compra. Aí hoje nem compra Dove, compra na Boticário, compra na Natura. Quando vê no mercado até faz assim, pro Dove, né? Mas é assim mesmo, gente. A gente leva, às vezes, a briga. Eu mesmo já fiz várias, eu não lembro dessa do Dove, mas eu já fiz muita, velho. Muita, velho. Mas a vergonha que fica depois, né? Não vou dizer... Reconhecer que errou. Sim. Essa é a parte mais importante. Eu ia até trazer uma história, aqui, mas a sua história ficou muito melhor. Ficou muito melhor.
Porque aqui a história aqui do Jochebed e Jeziel, quem já leu Paulo Estevão sabe quem é o Jochebed. É o pai de Jeziel, que é Jeziel é o Estevão. Ele perde a vida, vou só resumir porque eu trouxe, né? Mas a sua história ficou muito melhor. Ele perde a vida porque ele bota fogo na fazenda do lado depois de ele sofrer vários impróprios durante a caminhada dele até o mercado. Né? Ele toma tapa de soldado romano, depois, porque ele primeiro apanha do soldado romano porque ele não cumprimentou. Aí ele fala, bom, agora eu aprendi a lição, vou no outro. Aí ele cumprimenta o soldado romano senta o cacete nele porque ele cumprimentou. Aí ele vai para julgar, ele vai lá, o inquisitor da região lá, fala para ele assim, então vem aqui quem tiver algum problema para reclamar. Ele vai lá e reclama. Quando ele vai lá e reclama, o inquisitor não vai muito com a cara dele e toma o terreno dele. E ele vai lá e taca fogo na fazenda do lado, que é do inquisitor. Nessa história ele morre e os filhos apanham e tudo mais. E aí o livro começa maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ler. Mas a história da Fabi foi muito melhor. E essa é a história. Mas aqui está o que está no Evangelho. Espíritas, a cólera é contrária à caridade. E a humildade cristã. A cólera, então assim, a gente ainda se coleriza, porque como eu falei lá no começo, a gente ainda está num planeta que a gente precisa manter o equilíbrio, não a plenitude do manso e pacífico. Plenitude de manso e pacífico são os que estão nos quadros, aquele não precisa nem falar, aquele é o exemplo, vide Jesus, né? Mas esse aqui a gente via a passividade. Eu, por exemplo, a espetada de garfo da madrasta, já tinha acabado minha missão na Terra ali, né? Porque você tomar espetada de garfo na barriga, não dá. E o cara simplesmente entendia que aquilo era o momento dela. Duvido que a gente conseguiria entender o momento com 6 anos de idade, como ele entendeu. Lamber ferida. Né? Como que você fala assim para uma criança de 10 anos, vai, lambe a ferida porque você tem que curar, né? E assim, ele entendeu. Como é que a gente consegue entender? Mas são avatares, são pessoas de outra esfera que veio para dar exemplo. Lá quando você chegar em regeneração, você talvez vai ser assim, viu? Vai ser assim. Você vai ter que ser assim. E hoje a gente está tentando equilibrar. Mas eles já conseguem, né? Bezerra, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, todos eles. E Jesus a gente não precisa falar, porque Jesus é o exemplo maior de mansitude, né? Apanhou na cruz, subiu lá, eu mesmo deve ter sido um que chutou ele no meio do caminho, porque eu vejo essa cena e, sabe, assim, ele chegou lá em cima e ainda ele só fez assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, a gente ainda não tem condições de falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente está caminhando. Como tinha um amigo nosso que falava que beira-mar ia virar anjo, se beira-mar vai virar, a gente vai virar, né? Fernandinho Beira-Mar. Né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é a nossa herança. Porque é o que a gente vai herdar. É só a gente sendo assim, a gente já se equilibrando cada vez mais, é que a gente vai herdar a terra. A gente, quando entender que o Lux é melhor que o Dove é melhor que o Lux, ou quando eu entender que minha mulher tem um momento que ela está certa e eu estou errado, eu tenho que ser paciente, pacífico, e quando a gente entender a fechada do trânsito, quando eu falar menos dentro de casa, escutar mais os outros que falam lá, quando eu entender tudo isso, eu vou herdar a terra. Mas como que eu chego no planeta de provas e expiações, saio do planeta de provas e expiação e chego na regeneração? Começo sendo manso, começo a ser pacífico, começo a ser paciente, começo a ser dócil, começo a ser um cara que sou lá do fundo da África e consigo fazer uma população inteira aprender inglês porque eles têm que ter oportunidade, ele já tem que ter isso. Então assim, você acha que aquele rapaz, aquele Zuru, não teria um espaço no planeta de regeneração? Com certeza ele teria. Ele conseguiu pegar uma aldeia no interior da África, sem condições nenhuma, sem nada. A plantação, eu esqueci até de falar, eles têm tear, eles vendem o que eles produzem para fora. É um dos maiores exportadores de tecido da região deles. Então, assim,
Você acha que ele não tem condições no planeta de prova e expiação? Não é no planeta de regeneração? Então, assim, é o que a gente precisa começar a ter. É o que eu comecei lá atrás. O equilíbrio. Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai para um lado, aí a gente volta. A gente cai para o outro, aí a gente volta. Quando a gente consegue o equilíbrio, a gente vai embora. E a mesma coisa com tudo, com a mansitude e a passividade. Ou com tudo na nossa vida. Quando a gente começar a ter o equilíbrio da vida e começar a ter, você olha e vai falar assim, bom, o cara fechou, mas é o momento dele. Pisou no meu pé, mas é o momento dele. Eu tive paciência de entender que ele trouxe o sabonete errado. Desculpa, agora eu vou usar... eu tive paciência. Eu entendi que minha mãe tinha que passar pano no quarto. Eu entendi. Aí já começo a ter mais paciência. Eu entendi que meu irmão é bagunceiro e eu sou organizado. Eu entendi que... Né? Aí eu entendi... Essas coisas que... eu estou falando assim, mas eu brinquei que não é Duda, mas eu era extremamente organizado, meu irmão não era. E assim, às vezes a gente brigava por causa disso. Mas assim, hoje eu entendo, porque hoje eu sou pai, né? Aí eu vejo de outro ângulo. E aí hoje eu entendo, mas era o jeito dele, é o jeito que ele leva a vida. Então assim, quando a gente começa a ter equilíbrio, as coisas começam a ser mais fáceis. Vai ser fácil? Vai ser mais fácil você fazer tudo isso? Vai ser mais fácil. Vai ter dificuldade, vai ter problema para enfrentar? Vai. Mas quando o problema vem, você já olha e já fala assim, vem que eu tô. Pode vir, tipo o Cristiano Ronaldo, joga no papai que o papai mata o gol. E é a mesma coisa na vida, a gente joga aqui a bola que eu vou conseguir administrar. Então, gente, é isso que eu quis trazer para vocês. Muito obrigado pela paciência, desculpa as brincadeiras. E eu espero que vocês sejam mansos e pacíficos comigo. Dá um abraço aqui no meu amigo. Muita paciência.